A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Quem aqui já foi a uma consulta médica? Quem já foi? Eu. Todo mundo, né? Todo mundo foi à consulta médica. E por quê? Porque fica doente. Hã? Fica doente, né? Fica doente? Uma revisão, checar. Para cuidar da saúde, né? Saúde de quem? Do nosso corpo. Do nosso corpo. Saúde do nosso corpo. Quantas coisas nós fazemos de bem ou para agradar o nosso corpo? Quantas coisas? Pode citar alguma? Comer, Comer, Ir à academia, Correr. ir à academia, ir à academia, dormir, casar, dormir, 7 quilômetros, caminhar, jogar futebol, beber água, Tomar banho. tomar banho. Será que todas as coisas que nós fazemos são boas? Às vezes a gente come as porcarias para agradar o paladar. Agora vamos fazer uma comparação. Com quem você mais se preocupa? Com quem você mais se preocupa? Com o corpo, que um dia vai morrer, desaparecer? Ou com a alma que é eterna, que pode ir para o céu, mas também pode ir para o inferno? Com quem mais você se preocupa? Será que temos uma porcentagem? Alguém podia falar uma porcentagem, talvez pratica? (90% do corpo, 10% da alma? Ou chega a ser menos? não devia, mas na maioria das vezes talvez seja esse o percentual. A maioria das vezes é o corpo, né? Mas é só o corpo. E vocês nem falaram ainda da moda, né? Já fortunas que se gasta com a moda. Querendo parecer mais bonito, mais interessante do que fomos feitos, né? Bebida também cheia de cocada. É. Tomar água. Isso. O que você deveria fazer para cuidar da alma? Existe algum processo para cuidar da alma? Alguém pode dizer? Simone, fala bem alto. Cumprir todos os mandamentos, né? Simone leu. Então, na frente de cumprir todos os mandamentos, o que mais a gente podia fazer para cuidar da nossa alma? estudar a palavra de Deus diariamente. Estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia. A explicação do terceiro mandamento diz, né? Gostar de estudar e ouvir a palavra de Deus. E lá na saudação, eu mais incluí duas palavras em Lutero. Eu não pedi licença, né? Mas incluí mais duas palavras. Gostar de quê? De ouvir, de estudar. Vir ao culto. E praticar, lá tem mais uma que eu coloquei ali. São 4 palavras que eu coloquei na introdução.
da saudação. Então, uma outra palavrinha que está na nossa boca. O que podemos fazer pela saúde da nossa alma? Orar. Fala aqui, o que diz o ditado? Que a oração é a respiração da nossa alma. Respiração da nossa alma. Amar, cumprir os mandamentos, amar, testemunhar. Você veio para a igreja? Estamos aqui. Veio? Se preocupou mais com a alma ou com o corpo? Dizem que o culto foi inventado, introduzido para cuidar da alma. Se o culto foi inventado e introduzido para cuidar da alma, eu deveria ter me preparado melhor ou não? Com toda certeza. A nossa congregação tem um método. Já está sendo usado por mais de 30 anos. Começou na congregação de Salvador. Esse método, alguns ainda não entenderam. Outros o usam como quebra-galho. Outros o rejeitam. Outros o aproveitam bem e tem um grande benefício. Alguém sabe o nome desse método? Minha fé precisa. Como é que é? Minha fé precisa de mim. Não entendi. Minha fé precisa de mim. Como é que foi? Minha fé precisa de mim. Quem precisa de mim? Eu preciso de mim. Quem precisa de mim? Quem precisa de mim dessa palavra? Fé. Minha fé precisa de mim. Se ela precisa de mim, então o que é a melhor coisa que eu posso fazer nesses 15, 20 ou 30 minutos que nós vamos refletir sobre a palavra de Deus? Ainda vamos concluir a liturgia, ainda vamos cantar, vamos tomar a Santa Ceia. O que eu deveria fazer? Prestar bem atenção, ficar esperto e não perder nenhuma palavra. Já que a Ana Rita falou minha fé, eu vou fazer uma pergunta para o Salmo 91. Como posso louvar a Deus? Pode todos abrir o Salmo 92. No versículo 1a do Salmo, já está uma resposta. Como posso louvar a Deus? O que ele diz no versículo 1a? Cantem uma nova canção a Deus. Cantando uma nova canção a Deus. Agora, ele continua explicando também como. Versículo 4, 5 e 6. São os versículos 4, 5 e 6 que vão nos dizer como a gente é para cantar essa nova canção. Eu tenho anotado algumas palavras aqui que eu tirei lá de dentro. Talvez vocês conseguem
é dizer. Quais são as palavras que ele coloca ali? Alegria, canções, Alegria, canções, instrumentos. até com gritos de alegria, né? Louvores. Aí depois ele entra nos instrumentos. Será que então nós estamos errados que não citou o violão, a guitarra, o timbal e o carrom, né? Será que... Nessa época da vida Mas ele cita quais instrumentos aqui? Ele cita harpas, liras, trombetas, cornetas. E ele faz um resumo. Como tudo deve ser usado? Alegria. Com muita alegria, né? Agora ele faz um convite a mais. Não são pessoas, mas um outro convite. A quem ele convida mais a participar? Dos versículos 7 e 8. O mar, todas as criaturas, a terra e seus moradores, os rios, os montes, cantem com alegria. Quando a gente vai para a praia, a gente não se lembra, né? Que o mar está cantando o louvor dele, né? É uma letra, é uma música que a gente não entende, mas ele está lá cantando. Está lá cantando e a gente se deleita. Agora, os rios, o que ele diz? Os rios batam palmas. Será que os rios do Rio Grande do Sul estão batendo palmas? É de a gente pensar. Nós ainda não respondemos com outra pergunta. Por quê? Por que cantar o cântico novo? Versículo 1b. Porque ele tem feito coisas maravilhosas. Faz coisas maravilhosas. E ninguém duvide, né? Porque nós somos uma maravilha ambulante. Ontem à noite, quando se deitou, você disse no coração: cara, continua batendo que eu quero dormir. Não. Ele foi dormir. Está cansado. Somos uma maravilha ambulante. Ele diz no versículo 1 ainda, no final dele, que é um Deus vitorioso. Ele não é um Deus derrotado, nem fracote, vitorioso. No versículo 2, o que ele anuncia? Sua vitória. Sua salvação, né? Sua salvação. Será que é um salmo messiânico, né? Falar da salvação de Jesus, né? Sua salvação. No versículo 3a, ele fez o quê? Cumpriu a sua promessa. Cumpriu a promessa para com o seu povo. Nós sabemos que a promessa começou lá longe, né? Quando chamou Abraão. Na realidade já começou com Adão e Eva, né? Com Adão e Eva dizendo o que ele ia fazer. E ele cumpriu essa promessa. Por isso devemos cantar uma nova canção. Todo mundo conhece a vitória de Deus. Será que o mundo não conhece a vitória de Deus? Conhece. Todo mundo conhece. E ele vem governar, no versículo 9, o mundo com justiça. Eu passei uma tarefa para as senhoras, as servas que na terça-feira estudaram o Salmo 93. Eu só vou fazer
fazer uma das perguntas que eu passei ali na tarefa, e a pergunta é a seguinte: o que significa cantar uma nova canção hoje? O que significa cantar uma nova canção hoje? Nós podemos seguir essas perguntas que nós respondemos. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Já é o nosso É o lema, né? Servir ao Senhor com alegria. Com tudo que somos e temos, né? Aqui nós sagramos o Senhor. Então, a nova canção hoje é o serviço atualizado a Deus. No domingo passado, lemos o Evangelho e o último versículo desse Evangelho, eu quero trazer ele de novo para nós, porque ele nos dá a resposta. Olha só, a natureza gloriosa do Pai, natureza gloriosa do Pai, se revela, podemos pensar em que se revela a natureza gloriosa do Pai. Quando vocês produzem muitos frutos. Olha o que Jesus diz. A natureza grandiosa e maravilhosa de Deus se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. É interessante, né? Importante de notar. As pessoas praticamente não enxergam Deus nas coisas do mundo, nem no sol, nem na lua, nem nas estrelas, nem no mar, nem nas florestas, mas elas enxergam Deus através de nossas ações. Elas enxergam Deus através de nossas ações. Isso é preocupante. Não é mesmo? Aí eu pergunto, como nós somos vistos? Será que as nossas ações mostram quem é Deus? Nos próximos textos, nós iremos falar e verificar mais os frutos, conforme Jesus disse que devemos produzir os frutos para então cantar uma nova canção. E a pergunta para o texto de Atos, que nós antes ouvimos a história que Rosângela contou sobre Pedro, e depois o Bartolomeu, a visita de Pedro. O que o povo de Israel deveria fazer? Eu vou começar mostrando o que o povo de Israel estava fazendo. Veja uma vez, abram. Atos 10, 34 a 48. Atos 10, 34 a 48. O que o povo de Israel estava fazendo? Quem está encarregado de dar mais as respostas para nós é o Paulo, que ele leu o texto, que está tudo na frente dele, né? No versículo 28a, bem alto, Marcos, leia o que o povo de Israel estava fazendo. 10, vai para o 28. Posso ler?
Peraí, vai de novo, o pessoal não entendeu. Bem alto. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Isso o senhor estava vivendo. A religião não permitia que eles faziam amizade. Até quando voltavam dos mercados, né, fazer as compras, eu tinha que tomar banho para tirar a impureza de ter encostado, quem sabe, menino para comprar uma banana, ou não sei o que lá. E esse era o posicionamento do Pedro. Esse era o posicionamento do Pedro. Assim o povo de Israel fazia. Aí a gente pergunta, ele podia ser missionário? se ele considerava imundos os outros. Mas o que ensinou, Deus ensinou a Pedro? 28b. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Deus mostrou. Aquela descida, do lençol cheio de animais, que o povo de Israel não comia, ele disse, Deus me mostrou. E, qual é a palavrinha que ele diz bem forte ali? Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém. Então, nem uma pessoa só para chamar de impuro. Ninguém de impuro. A discriminação não deve ser feita. Ninguém disso. Quem era Cornélio? Marlon, vai no 10, 1, 2 e 3. 10, 1 e 2 e 3. 10. Capítulo 10, 1, 2, 2. Na cidade de Cesareia havia um havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia... Deixa eu voltar. O Cornélio era um comandante do exército romano que estava oprimindo o povo de Israel, ou estava escravizando o povo de Israel. Era o general romano lá, um comandante. Só que ele orava a Deus e a sua família, ele fazia coisas muito boas para os judeus. Talvez hoje ele seria demitido, não? Seria demitido porque estava fazendo coisas boas para aqueles que ele teria que orar. Mas ele fazia coisas boas. Assim era o Cornélio. E ele recebeu a visão. A Rosângela já falou que ele recebeu a visão. E foi lá chamar o Pedro. E o que Pedro encontrou na casa do Cornélio? Versículo 10, 27. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa, enquanto o almoço estava sendo feito. 10, 27. Teve uma visão. 27. Enquanto conversava com Cornélio, Não. Pedro entrou na casa. Deixa esse de lado. Então veja o 24. Não, também não é. O que Pedro encontrou? Vamos ver. Então. Ele encontrou muita gente reunida. 27. Está onde? 27. 27, então está mais no final, né? O Pedro encontrou muita gente reunida. Cornélio, seus parentes
e amigos mais íntimos que ele tinha convidado. Olha só o método missionário: convidar parentes, família primeiro, de perto, parentes, amigos, para estarem juntos naquele momento. No domingo passado, nós vimos um outro método missionário. Esse tem que ser mais praticado pela Júlia e pelo Gustavo. Eles estão correndo 7 quilômetros. O Felipe foi correndo atrás da carruagem do eunuco da rainha de Candace, né? E pregou a palavra de Deus. Ou seja, o projeto Felipe é muito interessante. Agora, ouçam com atenção, ouçam com muita atenção a coisa linda que o Cornélio falou. Versículo, no capítulo 10, versículo 33b. Leia com voz alta e calma. Agora estamos todos reunidos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Cornélio disse para o Pedro: nós estamos todos aqui reunidos na presença para ouvir o que Deus quer dizer através de você. Para ouvir o que Deus quer dizer através de você. Já pensou se nós viéssemos todo domingo para o culto com esse pensamento? Eu vou para a igreja para ouvir Deus falar. Seja quem for aqui na frente, o velho de 81, ou o jovem de 17, ou de meia idade, de 40, seja quem for, ou as leituras bíblicas. Mas se a gente tivesse desse jeito, como eles se reuniram para ouvir Pedro falar. E o que Pedro falou? Ele primeiro, Pedro começou a dizer que ele tinha recebido uma lição. Pedro disse que tinha recebido uma lição de Deus, que não era para fazer julgamento entre um e outro. E aí, o Pedro contou a história de Jesus, assim como o Felipe fez, que pegou a partir de Isaías, contou a história de Jesus. Fazer missão é contar a história de Jesus, é revelar o Evangelho, a boa notícia da salvação da humanidade. Por que será que nós fazemos tão pouca missão? Será que nós não conhecemos a história de Jesus? Não deveríamos nos aprofundar? E Pedro também deixou bem claro, os que estavam ouvindo ele disse: e nós recebemos a missão de passar adiante. Nós recebemos a missão de passar adiante essa história. Vamos parar um pouquinho e refletir, separando um pouquinho as coisas. Ó, Jesus salvou o mundo. Feito? Jesus salvou o mundo. Um projeto de salvação. A salvação está pronta. Só que a nós, agora cabe a nós salvar esse mundo com esta salvação que ele conquistou. Porque a salvação não é só para um ou dois, mas é para o mundo inteiro. Então, com esta salvação, nós vamos para salvar o mundo. É isso que Pedro disse claramente para eles, que é a nossa
E quanta gente ainda precisa fazer isso, né? Na casa de Cornélio, todos se converteram. Ao menos está escrito no João. Todos se converteram. Se converteram, não, foram convertidos, né? Todos foram convertidos. E todos foram batizados. Bom, como desses foram muitos, que beleza, né, Leão? Uma congregação pronta, com vestidinha assim, né? Com toda a grana. E foi tão bom para eles que eles pediram para o Pedro, cara, fica com a gente por muito mais tempo. Fica aqui com a gente mais. Fala mais da gente. Nós queremos aprender mais. Quando nós nos reunimos com as nossas famílias, os nossos amigos mais íntimos, qual é o assunto que rola? Fofoca. Muita fofoca. O que é, mano? Ah, o nome do que é fofoca. Fofoca. O nome do outro. Futebol, política, muita risada. Jogo dominó. Parece que nós hoje, para nós falarmos de Jesus com os nossos amigos e os nossos familiares, é algo socialmente errado. Aí eu estou socialmente errado. Mas Cornélio fez o contrário. Chamou todo mundo para ouvir o que Deus tem a dizer. Quem sabe a gente consegue dar um toque diferente. Será que falar de Jesus não é um assunto importante e alegre? Qual é o valor que a gente dá ao perdão que a gente recebe? Qual é o valor? João é um apóstolo bom. Suas 3 cartas, é assim chamado, suas 3 cartas do Evangelho o caracterizam desse jeito, pregador do amor. Quando olhamos para a Epístola e perguntamos como devo viver, eu vou transformar as afirmações da Epístola que a Simone leu em perguntas. Transformar em perguntas. Pode abrir. João. Primeiro João 5, 1 a 8. Ainda falando do João, como sendo o apóstolo do amor, foi ele que registrou as palavras significativas de Jesus em João 3,16. Quem sabe de cor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é o resumo da vida. Tá? Vamos lá, abrindo então a Epístola de João. Eu disse que eu ia transformar em perguntas. Quem pode ser chamado de filho de Deus? Capítulo 5, versículo 1. Bem alto. Quem for ler, leia bem alto. Simone, quer você ler bem alto? Todos aqueles que creem que Jesus é o
daqueles que creem que Jesus é o Messias. Messias é o quê? O Filho de Deus, o prometido. A palavra Messias quer dizer ungido. Hebraico, Messias, grego, Cristo. O ungido. E, como nós conhecemos Salmo 23, unge minha cabeça com óleo, meu vale se transforma. Então, aquele costume de que quem era encarregado, quem era designado para fazer uma tarefa, era ungido com óleo. E Jesus foi chamado então de ungido, né? O Messias, o Cristo. Já falei qual era a tarefa de Cristo, o Messias? Salvar a humanidade, né? A outra pergunta que eu faço para a epístola: quando amamos o nosso próximo? Simone 5:2. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Nós amamos ao nosso próximo, amando a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Foram reduzidos em 2 mandamentos dos 10. O David está pronto para citar todos os 10, né? Está pronto para citar todos os 10 mandamentos assim na ponta da língua, né? E foram reduzidos em 2. E o segundo diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Entende? Obedecer aos mandamentos é fácil? Não? Puxa, olha só, Simone, 5:3, Simone, 5:3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Seus mandamentos, olha, o João disse: seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Quem nos dera. Ah, João. Ah, se ele tivesse vivido não são difíceis de obedecer. Mas que coisa, o João já coloca justamente o contrário, né? Ele coloca o contrário. Você conhece os 10 mandamentos? Todos eles da ponta da língua? Você conhece sim, porque eles estão registrados na consciência. Você é para matar a Deus? Não, né? Por quê? A tua consciência diz: não matará, não roubará, não falarás mal, e tantas outras coisas. Não terás outros deuses. Ontem à noite foi uma adoração maluca pelo Brasil afora, né? Uma adoração doida. Talvez hoje muitos nem foram para a igreja, porque ontem à noite estavam adorando. Era só isso, né? Só isso que se falava. Mas a mídia tem dinheiro. Nós temos 3 inimigos que são contra nós. Vocês sabem quais são? Nossa natureza pecaminosa, o mundo e Satanás. São incansáveis, não tiram férias, não desistem, não desistem. Nossa natureza dentro de nós, o mundo ideal fora de nós, o tempo todo nos atazanando. Você já pode contar um dia na sua vida em que a sua natureza não lhe atendeu? Pode dizer um dia? E o mundo, então?
Melhor exemplo do que ontem à noite não pode ser, né? Melhor exemplo do que ontem à noite não pode ter. O mundo inventa toda hora. E o diabo é comparado com um leão que ruge o tempo todo procurando nos atacar. E aí vem o João e diz algo interessante. Olha a tática que o João nos dá para nós usarmos. Como é que nós podemos vencer ao menos o mundo? Versículos 4 e 5 do capítulo. Mais alto, Senhor, bem alto. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tem uma coisa muito importante aqui. Nós podemos vencer o mundo com a nossa fé. E crer firmemente que Jesus é o quê? Filho de Deus. Ele não é um homem espetacular. Um homem espetacular podia ressuscitar alguém, podia sair da sepultura, podia fazer os milagres, podia salvar a humanidade. Não. Mas no Brasil tem milhões que acreditam que Jesus só é um homem espetacular e nada mais. Eu uso a cruz de Cristo para enfeite. Jesus é o Filho de Deus. Já teve gente que fez tudo que fosse possível de tirar o Evangelho de João da Bíblia, né? Tirar o Evangelho de João da Bíblia, que ele descreve Jesus como Filho de Deus. Nós tivemos em Atos, nós tivemos quantas? Não estou achando aqui agora, mas aqui na epístola são 6 assuntos interessantes. Analisamos alguns deles. E o que Jesus ensinou no Evangelho? Em 9 versículos, abram Evangelho de João, capítulo 15, de 9 a 17. 15, 9 a 17. Em 9 versículos, ensinou 14 lições importantíssimas. É maravilhoso, né? O que a gente encontra de importante quando a gente lê a Bíblia com calma e refletindo. Quando a gente lê a Bíblia com calma e refletindo, quanta coisa a gente descobre. Eu disse que o João citou, aliás, Jesus citou 14 lições. Eu li antes o Evangelho com calma, não li? Você enxergou 14 lições? Conseguiu ler as 14 lições? Eu acho que a gente não conseguiu. Só quero trazer 2. Jesus coloca uma condição para continuar nos amando. Olha só que frase que eu falei. Jesus coloca uma condição para continuar nos amando. Porque a gente fala sempre, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, porque Jesus me ama. Eu vou fazer também a razão que eu quero, mas Jesus me ama, me ama. Olha o que
Jesus diz. Versículo 10. Quem achou o versículo 10? Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei com vocês. Jesus foi claro. Bem divino. Jesus foi claro. Né? Se obedecer aos meus mandamentos, se obedecer, eu continuarei amando. Eu continuarei amando. Se não, nem vou falar. No dia em que aceitei Jesus, minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Está certo essa música? No dia que eu aceitei, versículo 16a. Versículo 16a. Quem quer ler 16a? Não fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso afirma. Não foram, vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. Então a frase está totalmente errada. No dia em que aceitei Jesus, eu nasci em pecado que concebeu minha mãe, eu sou um trapo imundo, diz Isaías, foi Jesus que me aceitou. Talvez os nossos poetas aí mudem essa frase e nós podemos cantar essa música, né? A gente cantava tanto que era meio burro e não estava prestando atenção, né? Não olhava muito, né? Mas podemos continuar cantando, não é tão interessante. Agora, você já leu um pouquinho? Com que finalidade? 16b. Eu os escolhi para que vão e deem fruto. Deus nos escolheu não para sermos vagabundos, não para sermos vagabundos. E não esqueçamos, já que falando das coisas modernas, existe uma câmera ultra moderna que Deus colocou para filmar a vida de cada um de nós. Ele filma os meus pensamentos, Ele filma as minhas palavras, Ele filma as minhas obras. Como será esse filme na hora de revelar? Haverá aprovação? Haverá aplauso? Fim. Vamos finalizar a mensagem. Com que tema ou com que palavras vocês querem finalizar essa reflexão? Igor. Só Jesus é o caminho, a verdade da vida. Ninguém veio mais como falou Jesus. Jesus é a verdade e a vida, ninguém tem o Pai senão através dele. Poderia ser assim, mas o que está faltando lá? Você normalmente jogou tudo para quem? Para Jesus. E nós? Deus me ama apesar de Deus.
Deus me ama apesar de quem eu sou. Será que isso não é uma desculpa para mim? Às vezes meio fria? Motivados por Jesus, quero ir levar Cristo a todos. Jesus levando a Cristo a todos. Eu fiz o meu resumo que coloquei assim: Deus nos ama muito, é verdade? Mas está na hora de também começarmos a amar, produzindo muitos frutos, e assim cantando uma canção nova com a nossa vida. Todos vamos dizer Amém. amém.